Bom dia, meus amigos, tudo jóia? Meu nome é Marcelo Coelho e eu quero deixar uma mensagem poderosa para vocês hoje. O nome dessa mensagem é Uma Nação de Jacós. E a gente vai começar essa mensagem com uma história da Bíblia. Essa história acontece ali em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 25. E lá em Gênesis 25, a gente pode ir no versículo 25, que diz: cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú. E por isso lhe deram o nome de Jacó. E aqui a gente começa o primeiro ponto sobre essa história. Essa história conta a história dos filhos de Rebeca, Esaú e Jacó, filhos de Rebeca e Isaac. Eles são gêmeos. E aqui logo eles nascem, a gente vê que sai um primeiro, que é Esaú, muito peludo, e logo depois sai um que está segurando o calcanhar do irmão. E esse eles dão um filho de o nome de Jacó. E esse nome Jacó tem um significado que é aquele que está segurando o calcanhar, ou o enganador. E assim, a primeira palavra que seu pai, que deu o nome a ele, profetiza sobre sua vida é Jacó. Jacó. Você pegará o calcanhar, você será um enganador. E aqui, a primeira coisa que eu quero falar é sobre isso. Sobre as palavras que são liberadas sobre nós, desde a nossa infância, desde nosso nascimento e ao decorrer da nossa vida. Então, continuando a nossa história, a gente pode falar em Gênesis 25, 27. Escrito assim: cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaac amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. E vamos dar uma pausa aqui. Porque o que acontece? Igual a gente falou que a primeira palavra proferida foi sobre Jacó, o enganador, isso não definia a vida dele. O que define a nossa vida muitas vezes é o que a gente faz com tudo aquilo que a gente é exposto, tanto em ambiente como criação, como as crenças que são passadas pelos nossos pais. A gente tem o papel de saber filtrar e o que a gente deve levar para a próxima geração e o que a gente deve cessar e acabar em nós. E aqui a gente pode ver que, nesse primeiro momento, ele diz: Jacó, porém, era homem pacato. E quando ele diz pacato, eu fui procurar o significado no hebraico, em outras bíblias fala homem que morava em tendas, é um homem tranquilo. E quando a gente vai na origem mesmo da palavra, é uma palavra que é Ishitan. Não sei muito se é assim que se pronuncia, mas o significado dela é que Ish é homem e Tan é um homem tranquilo, um homem íntegro, um homem sério. Então, aqui a gente pode ver que, apesar da primeira palavra proferida de Jacó, a gente tem a visão que ele era um homem íntegro. Essa é a característica que a palavra da Bíblia trouxe sobre ele. Ele não era um homem enganador. Ele não era até aí então um oportunista. Ele não estava fazendo nada de errado até então. E aqui a gente vai para o versículo 28, onde fala uma coisa muito importante. E aqui então a gente continua no versículo 28, onde diz que Isaac amava Esaú e Rebeca, porém, amava Jacó. E aqui talvez ele não deixa muito claro uma preferência, mas a gente pode induzir a isso, né? Que Jacó amava mais Esaú e Rebeca amava mais a Jacó. E aqui nasce uma raiz que é um problema em diversas famílias, que é essa história de pais amarem mais certos filhos. Primeiro que não existe isso, né? Não existe esse amar mais ou menos. Amar não é quantificado, amar é diferenciado em tipos de amor, né? Igual a gente tem amor filéu, que é o amor de amigo, irmão. A gente tem o amor ágape, que é o sacrificial. A gente tem o eros, que é o carnal, de marido e mulher. Então, a gente tem tipos de amor. E quando a gente se diz de filhos, não existe uma medida de amor, de amar mais um filho ou amar mais outro. A verdade é que existia
certas características de um filho que pode gerar um pai a ter mais intimidade. E muitas vezes os pais deixam demonstrar isso como preferência. E isso acaba trazendo uma raiz dentro do coração dos outros irmãos, que é onde começa o fruto da rejeição. O diabo ele usa de uma verdade pequena para distorcê-la e colocar uma mentira no coração dessas pessoas. E aqui nasce talvez um sentimento em Jacó, o sentimento de rejeição. Porque se meu pai ele ama mais o Esaú, não é que ele me ama menos ou que ele me ama igual e só tem preferência, é que se ele ama ele, ele me rejeita. Então, esse é o raciocínio inconsciente que a nossa mente faz, sabe? E continuando a história, então, assim eles crescem. Esaú fica mais velho, Jacó também. E um dia, aqui em Gênesis, no versículo 29, no capítulo 25, versículo 29, a gente pode ver uma história. Esaú chega do campo, ele estava caçando, ele chega muito cansado, com bastante fome, e Jacó tinha feito um ensopado de lentilhas. Um ensopado de lentilhas. E aí, o que acontece? Esaú fala, dá um pouco desse ensopado de lentilhas, dá um pouco aí. Eu quero um pouquinho dele, quero comer, tô com fome. E Jacó vê a primeira oportunidade dele. Oportunidade dele o quê? De enganar o seu irmão? Eu não vou olhar com esses olhos, sabe? Talvez eu penso que Jacó não estava ali preparando algo para enganar o irmão. Não, ele estava ali olhando a primeira oportunidade que ele tinha de talvez suprir o sentimento de rejeição que ele tinha desde lá de trás. Porque ele oferece assim pro irmão: você quer comer essa sopa? Então me vende o seu direito de primogenitura. E falando isso, ele está falando o quê? Me vende o seu direito de ser filho mais velho, de ser o primogênito, de receber mais amor do pai. Se é por isso que ele te ama mais, eu vou comprar, eu quero receber esse amor. Eu não quero mais ser rejeitado. E sabe aquelas coisas que muitas vezes acontecem no dia a dia que talvez são legais, não são ilícitas segundo a lei, mas talvez não sejam éticas e talvez firam alguns princípios que a gente tenha que andar? Então, essa é a atitude de Jacó nesse lugar. Talvez ele não fez nada que era errado à lei ou errado aos olhos de outras pessoas, ele estava só comprando algo ou vendendo algo. Mas a verdade é que ele estava ferindo alguns princípios e sendo enganado, como se essa oportunidade fosse acabar com o sentimento de rejeição dele. Então isso acontece. Esaú fala, então tá bom, se você quer minha primogenitura, meu direito de primogenitura para me dar essa sopa, pode ficar com ele, eu aceito. E aqui diz que Esaú falava assim, por favor me deixe comer um pouco dessa coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. E Jacó fala, primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Então ele responde, estou morrendo de fome, que me vale meu direito de primogenitura? Então Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura. E assim continua a história dos dois. No capítulo 26 a gente fala um pouco mais da história de Isaac, contando ele na terra na terra de Gerar, em outra terra ali ao lado, e ali ele faz algumas negociações, faz algumas alianças, ele tem um conflito de chegar em uma terra e ficar com medo, assim como seu pai Abraão, de que pudessem tomar a sua esposa porque ela é muito linda, então ele faz uma mentirinha, ele quebra alguns princípios também, então ele mente, fala que sua esposa era sua irmã, e depois há um desenrolar nessa história, mas isso eu só estou acrescentando porque aqui a gente pode ver sinais de tudo que os meninos, Esaú e Jacó, estavam vendo do pai. Eles viam princípios, eles viam um homem que adorava a Deus, eles sabiam das histórias do Deus do avô deles, Abraão, do Deus do pai deles, Isaac, sabia das promessas, mas eles viam também a quebra de alguns princípios, e assim eles não sabiam filtrar. Mas talvez Jacó na cabeça dele achava que não teria problema quebrar certos princípios para ressignificar aquilo que doía no peito dele. Então a gente vai aqui para o capítulo 27. E o capítulo 27 é sobre a bênção de Jacó. Isaac abençoar Jacó. O que acontece? Chega um tempo, passou um tempo, como a gente já sabia, Jacó não foi mais amado por comprar a primogenitura.
Isso demorou um tempo, mas chega a hora de receber a bênção do primogênito. E quem que Isaac chama? Isaac chama Esaú. Isaac chama Esaú e fala: filho, vai lá, eu já tô ficando velho, pega uma caça daquela que eu gosto de comer, caça ela, faz certinho, com ensopado, e traz para mim comer, que quando você trazer, eu vou abençoar você. Dito isso, a mãe, que ama mais Jacó, ouve isso e conta a Jacó e bola um plano os dois para fazer um ensopado e se passar por Esaú, e assim receber a bênção do pai, que já não enxergava tão bem. Então aqui a gente vê uma segunda oportunidade na vida de Jacó. Uma segunda oportunidade do quê? De negociar alguns princípios. Mas talvez ainda para suprir uma rejeição. Ainda para suprir aquele sentimento que, olha, eu já consegui a primogenitura e não dei. Eu vou atrás disso porque assim eu vou ser abençoado e assim esse sentimento vai sair de mim. Mas sempre disposto a negociar valores maiores, valores mais altos. Agora o que ele estava negociando não era mais a primogenitura ou enganar o irmão, era mentir para seu pai, se passando por outra pessoa. E assim acontece. Assim acontece. E em 27:18, então Jacó prepara ali junto com a sua mãe a comida e tal, e ele coloca a roupa do seu irmão para ficar com o cheiro do seu irmão, coloca um pelo de carneiro nas mãos para ficar peludo igual o irmão era, e chega na frente do pai. E ali, quando ele chega, no capítulo 27, no versículo 18, a gente pode ver: Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. E seu pai respondeu: fale, quem é você, meu filho? E aqui Jacó responde: sou Esaú, sou filho primogênito, fiz o que o Senhor ordenou. E aqui ele quebra mais um princípio. Ele quebra mais um princípio a partir da mentira para o pai dele. E apesar dele receber a bênção, ele recebe a bênção aqui ainda no capítulo 27, que o pai dele abençoa ele com uma bênção muito linda, e talvez ele sente pela primeira vez o gosto do amor do pai dele, mas ele sente só o gosto porque ele sabe que por trás daquilo ali ele está vivendo uma mentira. E toda mentira, toda quebra de princípio na nossa vida gera uma consequência. E uma hora chega essa consequência. E acontece que ali no versículo 41, o que a gente pode olhar? A gente pode olhar que aqui no versículo 41, a gente vê a primeira consequência. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai tinha abençoado. Esaú foi enganado pelo seu irmão ali, porque ele foi mais rápido, foi antes, enganou o pai. E ele recebeu a bênção e Esaú não recebeu mais aquela bênção. E a bênção era uma coisa muito importante, ainda é, mas nos tempos antigos era uma coisa que eles respeitavam e valorizavam muito mais do que hoje. Mas sem entrar nesse mérito, o que a gente pode dizer é que Esaú começa a odiar Jacó. E o que acontece quando ele odeia Jacó? Ele começa a ter planos de morte para com seu irmão. E não vendo outra solução, o que a mãe de Jacó fala para ele? Jacó, você vai ter que ir embora. Você vai ter que ir embora por um tempo, porque senão o seu irmão vai te matar. Vai para a terra de Labão, que é meu irmão, lá ele tem a terra dele, você vai conseguir viver lá, e você fica um tempo lá e depois você volta. E o que acontece no capítulo 28 é isso. É a fuga de Jacó. A fuga de Jacó para a terra de Labão. Porque o diabo faz isso com a gente muitas vezes, sabe? Ele só precisa fazer duas coisas. Ele mente para você. Ele planta uma mentira. Uma mentira em forma de oportunidade, ou uma mentira em forma de distorção da verdade, ou a distorção da preferência pela rejeição, a distorção de uma compra de uma primogenitura, por enganar o seu irmão, enganar o seu pai. E a partir daí que ele mentiu para você, ele consegue distorcer a sua identidade. E é tudo que ele precisava, porque a segunda coisa que ele faz com você é fazer você fugir. Porque quando ele distorce a sua identidade, você quebra princípios. Quando você quebra princípios, você gera consequências.
E quando elas chegam, a gente não tem identidade para enfrentá-las, a gente não tem identidade para resolver as consequências, e isso nos gera medo e faz a gente fugir. Ele só quer que você fuja, sabe para quê? Para que você continue longe do seu propósito. Então o diabo só precisa fazer duas coisas com você: mentir para distorcer a sua identidade e fazer com que você fuja para que você fique bem longe do seu propósito. E no capítulo 28, no versículo 12, ali Jacó está indo para a casa do seu tio Labão. E quando ele tá indo pelo deserto e tá sozinho, e provavelmente era um momento de tensão para Jacó. Ele viveu a vida inteira com os pais, na casa da família, e apesar desses todos os fatos, ele tá tendo que abandonar esse lugar porque o seu irmão quer matá-lo. Como ele tá querendo, ele sai fugido de lá. Ele não sai, vamos fazer uma despedida, tranquilo, coloca a mão. Não, ele sai fugido porque o irmão dele queria matá-lo. E ele tá passando por um problema. Isso acontece muitas vezes na nossa vida, porque muitas vezes a gente está passando por um problema. A gente vai para um lugar de silêncio, a gente vai para um lugar de reflexão e de pensar em tudo aquilo que a gente estava vivendo. Uma coisa que a gente tinha que ter feito antes, talvez a gente só para fazer agora. E o que acontece é que mesmo a gente quebrando princípios e quando a gente está fugindo do nosso propósito, tem uma pessoa que não se esquece da gente. Ele não se esquece porque ele é fiel e ele sempre te chama de volta. E Jacó está ali no versículo 12, fala que Jacó parou ali mesmo para dormir, fez de pedra um travesseiro e sonhou. E nesse sonho, eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra, você estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E ele fala ainda: farei com que você volte para esta terra, porque não abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Que temível é esse lugar! E nesse lugar, Jacó, no versículo 18, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite. E esse lugar, que antes se chamava Luz, ele deu o nome de Betel. E no versículo 20, Jacó fez também um voto: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E ali ele edifica esse altar. Então a gente está vendo aqui que aquele que não nos abandona nunca aparece num sonho para Jacó e relembra ele: olha, você está passando por todos esses problemas, você está tendo que fugir, mas eu quero te lembrar aqui de todas as visões e de todas as promessas que eu projetei para a sua vida. E elas são essas, essas e essas. E ali Jacó reconhece isso. Ele reconhece que é Deus que está falando com ele. E muitas vezes quando a gente está num problema, a gente reconhece que é Deus que está falando com a gente e a gente ora e a gente edifica um altar, assim como Jacó edificou um altar. Ele edificou um altar, coloca a pedra, derrama o azeite e coloca uma condição, que é o que muitas vezes a gente coloca. Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada, empreendendo, me der pão para comer, roupa para vestir, de maneira que eu volte, assim ele será meu Deus, o Senhor será meu Deus. Então muitas vezes acontece isso. A gente até busca, a gente até tem um encontro no meio da batalha. Só que a gente só está disposto a continuar com Deus se Ele nos der isso, isso e isso. Se Ele não tirarmos daqui, resolver as nossas contas, resolver as nossas pendências e pronto. Mas a gente esquece que, além de levantar um altar para Deus, a gente tem que pegar e derrubar todos aqueles outros altares que a gente colocou na nossa vida. A gente tem que quebrar todos aqueles outros ídolos e comportamentos e nos posicionar em princípios para que Ele possa realizar todos os sonhos e visões que Ele deu para a gente. Mas vamos continuar a história. Vamos continuar a história porque Jacó continua e ele chega até a casa do seu tio Labão. E é muito legal porque... legal não, né? Mas é a história. Ali ele conhece Raquel, que é a filha mais nova, se apaixona por ela.
tem que trabalhar 7 anos para ganhar ela. Quando ele trabalha 7 anos, seu tio Labão dá a mais velha, dá a Lia, não a Raquel que ele tinha prometido. Então Labão engana Jacó. E aí fica uma reflexão para vocês porque Jacó foi enganado. Não vamos entrar nesse mérito. Então ele trabalha mais 7 anos e além de Lia, então agora ele tem Raquel como esposa também. E ali naquela terra ele começa a ter filhos. Ele trabalha com seu tio no pastoreio ali. Eles são uma família de pastores, né? Então ele começa a se enriquecer, começa a ter seu gado e ele começa a prosperar. E aqui é legal a gente fazer um parênteses porque não necessariamente Jacó está prosperando porque é abençoado por Deus. Pode até ser. Igual acontece na nossa vida de ver pessoas que prosperam e pessoas que não prosperam. Não necessariamente é porque são ou não abençoados, mas a verdade é que existem princípios, leis naturais estabelecidas por Deus, que se forem seguidas por pessoas que creem nele ou não, colherão o fruto desses princípios. Porque se dependesse de bênção para ser próspero, apenas da bênção do Senhor, a gente não teria tanta gente passando aperto, tanta gente com falta de prosperidade dentro da igreja. E lá no mundo também a gente não teria ninguém que fosse ateu, não acreditasse em Deus e não cresce nele tão próspero. Então é uma simples detalhamento que eu quero dar sobre essa questão de prosperidade, porque acrescenta ainda mais uma coisa. Quando a gente se diz de reino de Deus, a gente está falando de graça. Claro, a gente tem os princípios, igual eu falei, que a gente precisa nos posicionar. Mas a gente não é merecedor de nada. Todos nós somos pecadores. O reino de Deus é sobre uma graça imerecida. Mas vamos continuar a nossa mensagem, então. Então, ali a gente pode ir para o capítulo 31, no versículo 1. Aqui conta um pouco da história do 28 até 31. Conta então a história de Jacó, que eu resumi para vocês com seu tio Labão. Só que aqui Jacó cresceu demais. E aqui no versículo 1 do capítulo 31 fala o quê? Jacó ouviu os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era nosso, pai, do nosso pai. Ele ajuntou toda essa riqueza a partir do que era do nosso pai. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. Então aqui a gente pode pensar simples. Jacó viu que estava dando treta, que não estava dando mais certo a sociedade ali dele, e ele resolve ir embora. Vai voltar para casa do pai dele. A gente pode olhar assim, mas a gente pode olhar de uma outra forma. Jacó olha para o rosto de Labão e vê que não lhe é mais favorável, e aquela raiz lá antiga que nunca foi resolvida, a rejeição, vem mais uma vez na vida de Jacó. E mais uma vez ele está sendo rejeitado num lugar onde ele agora tem dinheiro, é próspero, ajuda, tem filhos, é casado, já tem uma esposa. A diferença é que agora ele não é mais aquele homem que não tem nada, ele tem alguma coisa. Ele vai usar disso para se apoiar, porque o que ele fala? Agora eu estou sendo rejeitado, mas agora eu tenho dinheiro, agora eu tenho já minha esposa, já tenho meus filhos, é só eu pegar e ir embora. E isso é exatamente o que eu disse lá atrás. O diabo, mais uma vez, ele só faz uma coisa. Ele continua com as mesmas mentiras na nossa vida. Ele continua distorcendo a nossa identidade, assim como ele distorce Jacó em identidade de rejeição. E ele só te leva para um lugar, a fuga. A fugir do seu propósito, ou fugir de onde você está. E aqui Jacó foge. Jacó foge de Labão e foge de volta para a terra dos seus pais. Ai, ai. E o que acontece? No capítulo 32 aqui, então, ele está indo na volta para a terra do seu pai, mas não só isso, na volta para o seu passado. E quando a gente volta para o passado, a gente tem que lembrar que Jacó deixou enterrado algumas coisas lá. Ele não saiu festejando de lá, ele saiu fugido. Ele saiu porque tinha um mandato de morte do irmão dele sobre ele. E agora, por mais que ele tenha família, esposa, riqueza, talvez ele vai chegar lá e vai ser morto. Talvez ele vai chegar lá, encontrar o irmão dele e vai fazer o quê? Ele estava jurado de morte, ele ainda vai ser morto. Só que ele não tem mais outra opção. Ele já foi embora de Labão. Ele não tem mais onde voltar, ele decidiu. Então ele tem que continuar.
Então, aqui no capítulo 32, primeiramente o que ele faz? Ele vai indo, manda na frente quem? Manda na frente um mensageiro, porque fala, ó, vai na frente, vê como que tá lá, conversa com Esaú, fala que eu tô indo, fala que eu tenho riqueza, fala tudo que aconteceu comigo e fala que a gente vai resolver isso, eu tô indo atrás. Mas ao mesmo tempo tudo isso começa a passar pela cabeça dele, né? Porque ele tá com medo. Ele tá com medo. Ele tá com medo de chegar lá e o irmão dele acabar com ele. E aqui é uma coisa sobre situações que acontecem no nosso passado e na nossa vida a todo instante. Quero falar sobre a moeda mais valiosa. Coisas pequenas ou coisas grandes. Aqui, no caso, é essa traição do irmão de Jacó. Tem coisas que não adianta, problemas na nossa vida que não vai adiantar a gente dar presente, não adianta a gente tentar voltar a conversar aos poucos, não adianta a gente fingir que nada aconteceu e voltar a conviver. Só tem uma coisa que adianta, que se chama perdão. O perdão é a moeda mais libertadora que existe no mundo. É como se eu fosse para os Estados Unidos e quisesse usar a real lá. E, não, mas eu quero comprar esse tênis. Não, é $100. Não, mas eu tenho R$100 ou eu tenho R$500. Não, não aceito, é dólar. Então, tem algumas coisas na nossa vida, alguns problemas que não adianta presente, não adianta se aproximar. O que adianta? O perdão. Porque o perdão é a moeda mais valiosa do mundo. É a moeda que liberta. E aqui então, continuando a nossa história, a gente pode ver que no capítulo 32, no versículo 7, então Jacó teve medo. O mensageiro tinha voltado no versículo 6. E eles dizem assim, fomos até seu irmão Esaú, também ele está vindo para se encontrar com o senhor, não é só o senhor que está indo. Ele ficou sabendo, ele está vindo encontrar com o senhor. E 400 homens estão com ele. Rapaz, aí ferrou, né? Porque Jacó já estava com medo do juramento de morte do irmão. Vem o mensageiro falando que o irmão tá vindo atrás dele e que tá com 400 homens. Pra que tá vindo com 400 homens? Tá vindo para me matar. E aqui Jacó, em meio a todo aquele problema de novo, no meio do deserto, ele vai pensando, ele é inteligente, ele faz uma estratégia, vou dividir o grupo em duas partes, vou mandar presentes antes. Só que aqui no versículo 7 fala, Jacó teve medo e ficou angustiado. Dividiu em dois grupos o povo que estava com ele, também os rebanhos e os bois e os camelos. Pois pensou, se Esaú vier atacar um grupo, o outro grupo escapa. E no 9 diz, e Jacó orou. E aqui a gente tem que dar uma pausa, porque talvez seja a oração mais sincera e reconhecedora de Jacó, já feita até aqui nessa história. Porque Jacó ora e diz, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. Ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para a sua parentela e eu farei bem de você. Sou indigno. O primeiro reconhecimento. Ele reconheceu que ele era indigno. Ele reconheceu que ele não merecia. Continuando, sou indigno de todas as suas misericórdias e de toda a sua fidelidade que tens usado para com teu servo. E ele reconheceu que ele tinha um Deus misericordioso e que era fiel. O primeiro passo, então, para a gente dar um reviravolta na nossa história, à frente de um problema, é reconhecer que a gente é pecador e que a gente não merece. E o segundo é que Deus é poderoso, que Ele é misericordioso e que Ele é fiel. E aqui ele continua, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou dois grupos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque temo que ele venha, ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu disseste, certamente serei bondoso com você e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. E aqui continua a travessia. Jacó orou, amém. Continua o caminho separado em dois grupos, com aquele medo ainda, mas entregue. E com um coração que está entregue a Deus, reconhecendo quem Ele é e quem Deus é. E esse é o primeiro passo que a gente tem para o retorno de uma identidade. Então Jacó continua essa caminhada, e é muito legal que aqui no capítulo 32, ainda no versículo 24, acontecem umas coisas mais loucas da Bíblia, que é Jacó tá sozinho, Jacó ficou sozinho e um homem lutava contra ele, até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. E Jacó respondeu,
não deixarei ir se você não me abençoar. Um homem começou a lutar com Jacó. E ali ninguém sabe se era anjo, se era Deus, o que ele era, ele não sabia. Só que ele não para de lutar. Ele não para de lutar. Ele estava disposto naquele dia a entregar tudo, ele já tinha entregado tudo para Deus, ele já tinha falado, eu não mereço. Agora eu vou lutar. Mas eu vou lutar para quê? E aqui no 26 ele fala, quando o homem pede para ir embora, Jacó diz, não deixarei você ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou, como você se chama? E aqui uma pausa, porque aqui Jacó pede uma bênção. E eu queria só relembrar você qual foi a última vez que Jacó pediu uma bênção. É isso mesmo. Foi lá atrás. Lá quando ele pediu a bênção de seu pai. E isso relembra ele. Ele está num momento de super estresse. Ele está vivendo todo o passado de novo porque ele precisa encontrar seu irmão. E ele volta para esse momento que ele pediu a bênção para o pai dele. Ele está pedindo uma bênção. E o homem então pergunta, como você se chama? Qual que era a pergunta do pai de Jacó quando ele veio para a bênção? Filho, quem é você? Como você se chama? E aqui passa um filme na cabeça de Jacó, porque naquele momento ele volta lá, no erro talvez mais forte que fez ele ir embora daquela terra, o erro que ele mentiu para o seu pai que ele era Esaú e pegou a bênção. Aqui o anjo traz a mesma pergunta para ele, como você se chama? Mas dessa vez, Jacó está disposto a entregar e reconhecer quem ele é. Ele fala, eu sou Jacó. E aqui está escrito só Jacó. Mas ele diz, sim, eu sou Jacó. Eu sou aquele homem que traiu meu irmão, eu sou aquele homem que mentiu para o meu pai, eu sou aquele homem que fugiu. Eu sou o homem indigno. Eu sou Jacó. E a partir de uma entrega de verdade e de arrependimento, o que acontece aqui no versículo 29, ele diz, e o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse, vi Deus face a face. Desculpa, no versículo 28 ele disse, então ele disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. E aqui a gente sabe que ali era Deus ou um anjo que estava ali e lutou com Jacó. E ele mudou o nome de Jacó para Israel. O que isso quer dizer? Quer dizer ainda que no versículo 30, Jacó fala, Jacó deu lugar ao nome de Peniel, pois disse, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. A gente quer chegar numa parte que, a partir de uma verdade, de um arrependimento e de uma entrega, Deus reconhece tudo isso. Deus dá valor a tudo isso. E sabe o que ele faz? Ele conserta as feridas mais antigas da sua vida. Aquelas que mais doem no seu coração, sabe? Aquelas distorções. Ele vem e conserta a sua identidade porque ele fala, não, você não chama mais Jacó. Você não é mais aquele homem que errou. A partir de hoje, você chama Israel. Ele muda o seu nome. E quando a gente muda de nome, a gente tem que mudar de identidade. E ele chama Jacó, a identidade que ele o criou. Seu nome agora é Israel. O final da história, aqui para ninguém ficar curioso se alguém não conhecer, é que Jacó continua o caminho, ele encontra Esaú. Quando ele encontra Esaú, Esaú o abraça forte, eles choram e ali eles se resolvem, ok? E mais linda ainda, ao decorrer da vida, ao decorrer da história bíblica de Israel, o antigo Jacó, vem as 12 tribos de Israel. E das 12 tribos vem uma que vem Judá, e dessa descendência vem Jesus, o Salvador. De um homem que era um enganador, de um homem que estava perdido, de um homem que estava ferido, de um homem que tinha uma identidade distorcida, que ganhou a vida, prosperou, mas à base de ferir alguns princípios, talvez por algo que não estava corrigido lá atrás. Vem a descendência das 12 tribos de Israel e dele vem o Messias, a descendência do Messias. E o nome de Israel, daquele que foi rejeitado, de Jacó, aquele que foi rejeitado, se transformou de Israel, que é conhecido até os dias de hoje. Sabe, eu não sei qual foi sua história. Eu não sei em que ponto o inimigo pegou você, distorceu a sua identidade, fez você ferir alguns princípios e fez você fugir do seu propósito. Mas o que eu quero te convidar a fazer hoje
é um encontro verdadeiro com Ele. Porque Ele não se esqueceu de você. Ele ainda te chama. Ele está à porta e bate. E Ele só quer algumas coisas suas. Ele só quer um reconhecimento de quem você é e de quem Ele é. Ele só quer um arrependimento. E Ele só quer a entrega da sua vida. A partir desses 3 pontos, o que Ele vai fazer com você é que Ele te dará um novo nome. Ele mudará a sua identidade. E Ele realizará todos os sonhos, planos e promessas que Ele tem para você. Então aqui eu vou fazer uma oração. E se você concorda, você ora comigo e diz amém no final. Paizinho, hoje nós te louvamos, te adoramos e te engrandecemos. Reconhecemos que o Senhor é grandioso, poderoso, fiel e misericordioso. Reconhecemos que não somos dignos da sua graça. Nós somos pecadores. Paizinho, eu reconheço os meus pecados e me arrependo. Eu entrego a minha vida a Ti e tudo que tenho para o Senhor fazer o que quiser. A partir de hoje eu creio que a minha identidade é renovada, porque eu sou filho do Deus vivo. Nós oramos, agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa mensagem é para você. Que tempo precioso a gente pôde ter. Se você foi tocado por essa mensagem, deixa sua mensagem aqui embaixo. Deixa seu testemunho aqui embaixo. Segue também eu nas redes sociais. É dr.marcelocoelho no Instagram. A gente deixa algumas mensagens lá. E agora a gente vai estar mais um pouco por aqui, trazendo mensagens e transbordando sobre a vida de cada um. É isso, grande abraço, Deus abençoe, até a próxima.